Meus amados irmãos, boa noite. Que Deus continue nos concedendo a sua graça, derramando sobre nós do seu poder, para que o nosso coração continue saltitando com essa alegria. Eu sou muito grato a Deus, porque uma das coisas que Deus fez profundamente na minha vida, e com certeza fez na sua, e com certeza fará na vida de muitos, é trazer a compreensão da sua soberania. O apóstolo Paulo foi e é quem é, por conta da compreensão que ele teve da soberania de Deus sobre a sua vida. Isso é importantíssimo. E eu louvo a Deus, porque nós falamos sobre a soberania nas orações, cantamos sobre a soberania, e o Espírito Santo nos conduziu a uma palavra sobre a soberania do Senhor. Que Ele enche o nosso coração com a sua graça. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso de número 13 ao verso de número 26. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do verso de número 13 ao verso de número 26. Nosso irmão Roberto, Deus é soberano. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins de uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição, que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Somos filhos do Deus vivo? Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Conduz o Senhor mesmo, ó Pai bendito, a ministração da tua palavra, que sejamos tão somente teus mordomos, dispenseiros da manifestação do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, essa semana, preparando a escola bíblica dominical da nossa classe, que é intitulada Maturidade Cristã, eu fiquei muito impactado quando estava estudando um dos tópicos da lição que falava sobre a existência de Deus. E eu fiquei impactado porque
algo muito simples que nós discorremos com muita tranquilidade, falou profundamente no meu coração no decorrer da semana, quando lendo a Bíblia, eu vi que Deus criou todas as coisas. E essas coisas que Ele criou se chamava um lugar onde não havia forma e era vazio. Isso me impactou muito. Hoje eu comentei muito por alto, por conta do tempo na classe, mas perceber que um Deus existente, autoexistente, antes de todas as coisas, tudo criado por Ele, fez do nada, ou seja, do nada, todas as coisas que temos a oportunidade de ver hoje. E eu falei, mas tem tanto tempo que eu ouço isso, que eu leio isso, por que isso está me impactando agora? E, meus amados irmãos, eu vou lhes confessar as maravilhosas bênçãos de Deus sobre esse impacto. Eu trouxe isso para a minha vida e compreendi mais um ponto da soberania de Deus sobre mim. Quando olhei para a vida do Josiel, eu vi que realmente Deus me tocou. E quando Ele me tocou, eu também era sem forma e vazio. Quando Deus me alcançou com a sua bondade e se comunicou a mim através do seu amor, eu não tinha nada, vezes nada, para oferecer ao Senhor. Hoje eu tenho fagulhas de uma vontade de estar em sua presença, mas eu não tinha nada, eu era sem forma e vazia. E a soberania de Deus, a sua imensa bondade, veio na minha direção com todo o poder, e esse ruar do Senhor, esse sopro divino, soprou em minha vida e começou a arrumar tudo. Meus amados irmãos, eu não enxergava, e aí Deus fez aparecer diante de mim a luz. Na minha vida só existiam trevas, e aí eu consegui separar momentos de luz dos momentos das trevas. Na minha vida não existia produção de nada, era só destruição. E aí eu comecei a perceber a soberania de Deus sobre a minha vida, e comecei a ver que através dele eu podia produzir. E aí na terra por onde eu andava, as coisas começaram a florescer. As coisas que começaram a vir às minhas mãos, eu comecei a cuidar como se fossem do Senhor. E eu comecei a nominá-las de acordo com a vontade de Deus. E eu comecei, meus amados irmãos, a cultivá-las, porque eu sabia que tudo aquilo tinha sido feito por Deus, de onde nada existia. E quando eu olhei para a minha vida, eu falei, eu não existia. Eu também era sem forma, eu também era vazio. Parem para pensar nisso. Imagina um saco, vou fazer o mesmo exemplo que eu falei hoje na sala, com um velocípede dentro. Vocês sabem o que é velocípede? Velocípede, lá dos anos 30, né? Então um saco com velocípede dentro. Ele é o quê? Sem forma, é aquilo ali. Agora imagina você olhar para dentro desse saco e não ver nada. Agora você imagina você procurar o saco e ele não existir. Isso é que era a existência, era o nada. E Deus pegou e fez do nada coisas maravilhosas. E essas coisas maravilhosas que Deus fez estão todas diante de mim nessa noite. Todas elas. Todas, meus amados. Você é resultado da soberania do Senhor. Você é resultado do cuidado de Deus. E quando Deus foi ao seu encontro, Ele encontrou você sem forma e vazia, por mais que você estivesse se apaixonando dia após dia diante do espelho. Mas Deus olhou para você e viu que você sem Ele era sem forma e vazia, e Ele te escolheu em Cristo Jesus. E hoje, meus irmãos, nós temos a oportunidade de olhar um texto como esse e compreendermos que a soberania de Deus, além de nos criar, nos conduz. E muitos de nós temos reagido à condução de Deus sobre as nossas vidas. Muitos de nós nos negamos e tentamos construir estruturas teológicas para falar que somos dependentes do Senhor. Alguns dizem, jamais, pastor, jamais serei uma marionete da mão do Senhor, porque não é isso que o Senhor quer.
E hoje eu falava na classe, quando eu não estou nas mãos do Senhor, eu estou em pecado. Uma maneira de descobrir que eu não estou caminhando nas mãos de Deus, conduzido por Deus, por sua palavra, debaixo da sua soberania, é quando eu estou totalmente comprometido com o pecado. Porque a manifestação da soberania de Deus constrói. A manifestação da soberania de Deus, ela te livra do pecado, ela te afasta daquilo que não é da vontade dele, ela te protege, ela te guarda. O Espírito Santo habita em você e ele fala em seu coração quais são os caminhos que você deve percorrer para poder produzir dentro desse novo contexto que você agora é. Uma terra florida, uma terra que produz frutos, uma terra totalmente conduzida pela vontade, bondade, grandiosidade e amor do nosso Senhor. O nome disso tudo é soberania de Deus. E meus amados, eu quero compartilhar algumas ideias que esse texto traz para as nossas vidas sobre a manifestação da soberania de Deus em nossas vidas. E o primeiro ponto que nós conseguimos achar aqui no nosso texto, para compartilhar com a igreja, é que nós sabemos que a soberania de Deus está se manifestando em nós quando percebemos que somos frutos do seu amor. O verso de número 13 até o verso de número 14 diz o seguinte: como está escrito, amei Jacó. Vou repetir, meus amados. Amei Jacó. E no verso seguinte ele diz: pode ser Deus injusto por isso? Jamais. Meus irmãos, quantas viúvas de Sarepta existiam na época de Eliseu? Quantos Naamãs existiam leprosos na sua época? Por que só essas pessoas foram alcançadas? Por acaso Deus é injusto por isso? Nós precisamos compreender esse texto à luz da revelação da palavra, como Paulo traz aos nossos corações através do Espírito Santo. Deus amou o Marcão, Deus amou o Chagas, Deus amou a Elciane, Deus amou o Josiel. Meus amados irmãos, a soberania de Deus é a manifestação do amor dele na direção de outra pessoa. E nós precisamos de apropriação desse amor sobre as nossas vidas, porque essa é uma forma de eu compreender a soberania de Deus sobre mim. Então eu compreendo essa manifestação da soberania de Deus quando eu sei que somos frutos do seu amor, ou seja, quando Deus me escolhe. Você era uma terra sem forma e vazia, e sem mérito nenhum Deus falou: eu quero você, Deusdélio. E aí? O que tinha em você, meu irmão, para que Deus olhasse para você, colocasse numa balança, e ali você fosse pesado de acordo com as suas virtudes? Eu vou dizer para você, você não tinha nada. Nada. Até porque, no relacionamento com o Senhor, a nossa leveza provém do Espírito Santo de Deus. E quando eu estou sem o Espírito Santo do Senhor, eu sou pesado. E quando pesado estou, sou colocado em uma balança, o que acontece com o prato da balança? Desce. E quando desce, eu estou em posição de inferioridade. Então, no Espírito de Deus, eu sou o quê? Leve. Leve, e cada vez mais leve, cada vez mais indo na direção e na presença do nosso Deus. Esse é o cenário daqueles que caminham com Deus. A leveza produzida pelo relacionamento com Ele, a leveza produzida pelo conhecimento da sua soberania, me conduzindo cada vez mais para o céu e me desapegando cada vez mais deste mundo e das coisas que nele me prendem. E aí eu vou compreendendo que eu fiz o quê? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E por que Deus fez isso? Não sei, meus amados irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ajudando aí o André a lembrar de mim. Quando eu tinha 30 anos, Deus me amou. Estou falando do meu conhecimento, porque eu sei que Deus me amou antes da fundação do mundo.
Mas para o meu conhecimento, Deus me amou quando eu tinha 30 anos. E por que é que os outros que estavam do meu lado não foram alcançados? Eu não sei, mas eu dou glórias a Deus porque Deus me amou. O pastor da igreja onde eu recebi a Cristo, o reverendo José Loures Rosa, que eu tive a grata satisfação de passar caminhando 10 anos com ele, desde a minha conversão, a ida para o seminário e depois de mais 3 anos como pastor auxiliar dele. Ele era alcoólatra. Mas ele não era alcoólatra de beber dentro de casa, ele não era alcoólatra de beber escondido, ele era alcoólatra de cair nas calçadas e dormir com os cachorros. E muitas vezes ir parar nos hospitais. E ele, um dia Deus o alcançou. E uma das coisas que ele falava muito para mim era: Josiel, o que muitas das vezes me faz o coração queimar é porque eu tinha muitos amigos de copo, muitos amigos de bebida, muitos amigos do boteco. E aqueles meus amigos ficaram lá. E Deus me tirou daquele lugar. Por que é que Deus me tirou daquele lugar e não tirou os meus amigos? E hoje a resposta que eu tenho para o reverendo Zé Loures é: porque Deus te amou demais. Mas Ele não amou os outros? Eu não sei quando que Ele vai amar os outros. Eu não sei quando que Ele vai se manifestar na direção dos outros. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a vida dos outros. Mas eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. E a sua vida e a minha vida hoje estão nas mãos do Senhor. E aqueles que não foram alcançados ainda, que você dobre o seu joelho e ore por ele. Porque isso também é manifestação da soberania de Deus. Que você visite, que você o abrace, que você tente, fale com ele. Mas jamais, meus amados irmãos, jamais entenda que por isso Deus é injusto. Porque Ele amou você. E não tinha nada em você para que Ele pudesse amá-lo. Muito pelo contrário. Se nós vamos falar de justiça ou injustiça, seria extremamente injusto Deus me amar e me colocar hoje atrás de um púlpito. Muito injusto. Porque eu não teria nada como ser humano para oferecer ao Senhor. Mas o amor de Deus fez isso. E por que Ele fez? Eu não sei, mas eu o louvo por isso. E convido você a fazer o mesmo. Que você louve de coração essa manifestação da soberania de Deus sobre a sua vida, através do amor que Ele tem por você. Nós também, meus amados, conhecemos a soberania de Deus se manifestando em nós quando sabemos que sua atenção e cuidado está sobre as nossas vidas. Isso é fantástico. Deus nos ama e a cada passo que eu dou, Ele vai cuidando de mim. Diz o verso de número 15 e 16 o seguinte: de quem eu quiser. E ele diz de novo: de quem eu quiser. E ele fala o quê? Terei misericórdia de quem eu quiser, terei compaixão de quem eu quiser. E no 16 ele fala: não depende do desejo ou do esforço humano, mas, pode ler, igreja? Mas, vamos ler de novo, mas da misericórdia de Deus. Existe uma história que diz que uma mãe chegou diante de Napoleão, eu já contei essa história aqui, e pediu misericórdia a Napoleão Bonaparte porque o filho dela havia deserdado. O filho dela fugiu da guerra e ele foi preso e ia ser executado. E a mãe vira para Napoleão e pede misericórdia. E ele diz que não poderia fazer nada porque a lei exigia a execução. E ela fala para Napoleão o seguinte: eu não vim aqui falar de lei, eu vim falar de misericórdia. Você, como soberano, pode exercer misericórdia e preservar a vida do meu filho. O que nós estamos lendo aqui nesse texto, meus amados irmãos, é que eu posso ser o que for, porque a manifestação de misericórdia e compaixão de Deus sobre a minha vida está nas mãos dele. E isso é manifestação de quê? Da sua atenção e do seu cuidado. Sabe por quê? Porque eu mesmo sendo amado por Deus,
Eu mesmo sendo Jacó do Senhor, eu caminho por caminhos distantes do Pai. Eu caminho por caminhos que não alegram o Senhor. Mas ele diz que a manifestação da sua misericórdia e da sua compaixão sobre os meus erros me acompanharão. Olha que coisa fantástica. Olha quem é esse Deus que eu sirvo. Olha quem é o Deus que olhou para a terra sem forma e vazia e concedeu a essa terra essa plenitude maravilhosa. Toda essa grandeza que nós enxergamos e que somos. E isso tudo deve ser a sua o quê? Misericórdia e manifestação de amor. Deus não nos paga conforme o nosso comportamento. Meus amados irmãos, nós não estamos lidando com juízes humanos, nós não estamos lidando com o homem, nós não podemos partir do nosso entendimento para alcançarmos o entendimento de Deus. O nosso entendimento está nas nossas relações aqui, eu e você, você e eu. Agora, quando eu vou para Deus, eu não vou, vem de Deus. E tem que vir do Senhor para a minha compreensão. E a manifestação da sua misericórdia e da sua compaixão não exige de mim um esforço. Não exige de mim, meus amados irmãos, uma vontade, um desejo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não depende do desejo humano, não depende do esforço humano, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Meus amados, o nosso esforço, ele está nas mãos do Senhor. A nossa vontade de servi-lo está no conhecimento da sua atenção, da compreensão da sua soberania. Então eu olho para Deus e falo, rapaz, olha quanto que eu sou errado. Olha como eu tenho pensado dissociadamente das revelações e da vontade de Deus. E olha como é que Deus tem me abençoado. E isso me faz correr para os seus pés. Isso me faz reconhecer a sua grandeza, a sua soberania. E isso jamais me mantém em estado de pecado. Porque aqueles que compreendem a soberania de Deus não vivem em pecado. Abominam o pecado. E dizem, eu não quero isso para a minha vida. Isso é muito importante. Saber que nos passos que eu dou na face da terra, Deus tem cuidado de mim. A sua misericórdia é sobre você, meu irmão. Deus não criou você e abandonou, como dizem alguns teólogos. Dizem alguns que Deus pegou a sua criação. Imagina o planeta Terra com você dentro. Agora imagina esse planeta com a chavezinha que você desce cordas. Deu corda aqui, ó, no planeta. Depois você colocava para andar. E dizem que a criação foi assim, que Deus deu corda na sua criação, e a criação está por aí andando, sacudindo para todo lado, mas a corda está acabando. E vai chegar um dia que vai parar. Isso é mentira, porque esse texto é a manifestação da criação em relação com a criatura, com o Criador. Ou seja, Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo. É um Deus que cuida de você, e detalhe, Ele cuida da Karine do jeito que a Karine precisa. Ele cuida da Lúcia do jeito que a Lúcia precisa. Ele cuida, meus amados irmãos, da Loren do jeito que a Loren precisa. É cada um de per si. É personalíssimo o cuidado do Senhor. E isso é a manifestação da sua grandeza e da sua misericórdia sobre a nossa vida. E o outro ponto diz que a soberania de Deus se manifesta em nós quando somos instrumentos de sua imagem e semelhança. Isso aqui é muito interessante. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 17 e o verso de número 18. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei, olha que coisa, exatamente com este propósito, de mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ele levantou quem? Faraó. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Meditando, meus amados, nessa palavra essa semana, eu compreendi que Faraó foi levantado e Deus endureceu o coração dele para que toda aquela obra fosse realizada.
eu fico olhando para a palavra de Deus, não seria mais fácil Deus chegar lá e tocar no coração de Faraó, Moisés chega no primeiro pedido e vai todo mundo embora? Mas Deus não faz assim. A lógica de Deus é diferente da nossa. Deus falava para Moisés, vai lá, conversa com Faraó, você e teu irmão Arão, e diz para ele que ele tem que libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do povo e eu quero que ele liberte. E aí, quando Moisés pensava aí, Deus ia lá e fazia o quê? Endurecia o coração de Faraó. E Faraó dizia o quê? Não. E foram pragas e mais endurecimento, e Deus foi glorificado na travessia do Mar Vermelho. Olha que coisa fantástica, meus amados irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando o seguinte, preste muita atenção nisso que você vai ouvir nessa noite. Porque se Deus levantou o ímpio para glorificar o nome dele, imagina você que é justo. Preste atenção, vou repetir. Se Deus levantou o ímpio para glorificar o nome dele, imagina você que é justo. Ou você acha que você foi escolhido? E você hoje é essa terra que é? E não vai glorificar o nome do Senhor? O ímpio foi levantado para glorificar o nome de Deus. E nós? Eu preciso pensar nisso. A palavra de Deus diz que os meus atos precisam manifestar que eu sou imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é quando eu me coloco em total dependência do Senhor. Vocês já viram aquelas orações pseudo-pentecostais? Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou um verme. Senhor, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Isso é mentira. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é a manifestação dos atributos de Deus na face da terra. Então você precisa dar testemunho de que Deus é em você, porque Deus quer que você glorifique o nome dele. E ele levantou Faraó para que Faraó o glorificasse, o ímpio. Agora você, olha para você e pensa, como é que eu tenho glorificado a Deus? Deus me levantou e eu preciso glorificar esse Deus. Eu preciso glorificar esse Deus por onde eu caminho, como eu me comporto, como que eu falo, qual é a expressão das minhas manifestações, expressões sadias, expressões alicerçadas nas verdades do Senhor. Isso é manifestação dessa soberania sobre a minha vida. Porque o apóstolo Paulo diz, meus amados irmãos, que esse homem, Faraó, foi levantado para que o nome de Deus fosse glorificado. E nós glorificamos o nome de Deus debaixo dessa dependência. Uma dependência que é irrestrita. Uma dependência onde eu reconheço que o Deus Todo-Poderoso, autoexistente, Criador daquela terra sem forma e vazia e da minha vida, é independente de todas as coisas. E isso me faz dobrar os joelhos diante dele. E me faz compreender que eu hoje sou quem sou, para que o nome dele seja glorificado. E é por isso que nós existimos. É por isso que a sua família foi formada. É por isso que a sua mulher, seu marido, seus filhos estão do seu lado. É por isso que você está situado onde você está no seu trabalho, na sua faculdade e na sua vida. Aonde você estiver, ali a soberania de Deus precisa se manifestar através da sua vida. Deus é soberano através do seu povo. Amém? Meus amados, também a soberania de Deus nos traz essa questão da dependência. E ela nos apresenta uma dependência assim fantástica. No verso de 19 a 23. E é uma dependência que atinge em quantidade, que atinge em grau, não importa se são crianças, se são velhos, não importa se são homens, se são mulheres. O verso 19 diz assim: então por que Deus nos culpa? E aí ele vai discorrer sobre a capacidade do oleiro, fazendo uma analogia com Deus. Se o oleiro tem poder para fazer o que quiser com as suas mãos, tanto para destruir o vaso, como para fazer vasos de honra
e para fazer vasos de desonra. Meus irmãos, nós estamos falando da soberania de Deus. E eu tenho certeza que todos que estão aqui sentados, jovens, crianças, mulheres, homens, todos vocês, todos, sem exceção, foram construídos como vasos de honra pelas mãos do Senhor. Todos. O que habita dentro de vocês é o Espírito Santo de Deus. Não importa a casca, não importa o tamanho do vaso, não importa se o vaso é revestido de ouro, não importa se o vaso é de plástico. O que nós precisamos ter a certeza que o que está dentro do seu coração é essa soberania de Deus que se manifesta com o Espírito Santo na sua vida. Isso é muito importante, porque, meus amados, o verso de número 23 tem uma informação imensa para as nossas vidas. Diz assim: que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para o quê? Para a glória dele. Deus fez você como vaso, Deus te encheu e Deus te usa para a glória dele, não para a sua. Eu brinco muito, já falei isso aqui, e eu brinco por conta dessa dependência. Eu falo para a esposa, né, eu aposentei o ano passado, e daqui uns anos a esposa vai aposentar também. E nós temos grandes sonhos, né? E os nossos sonhos são sempre maravilhosos. Já viu sonhos que contemplam praias, sonhos que contemplam lugares lindos, né? Esses são os sonhos que nós pensamos. E oramos a Deus e pedimos para Deus para que eles aconteçam, né? Jeremias 29, eu que sei que pensamentos têm a seu respeito, pensamentos de paz, para dar o fim que vocês desejam. Mas vai que esse fim é em algum lugar que não tenha nem água na torneira para que a gente pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Eu já contei uma história aqui para vocês, e me perdoe se eu não contei aqui, ou contei na classe, que eu já não sei onde que eu conto as coisas. É assim mesmo. E o Josias e a Crícia, dois grandes amigos, ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele aposentou, passou um tempo, a Crícia aposentou. Os filhos criados, bênçãos do Senhor, uma casa maravilhosa, com piscina, com horta, passeios programados, fizeram alguns, e um desses passeios eles foram bater lá na África. Sabe o que aconteceu? Não voltaram mais. Viraram missionários, estão vivendo nas cabanas. A Crícia já pegou malária lá N vezes, o Josias não sabe nem o que significa mais ficar curado disso, mas eles não querem voltar. E eles mandam mensagens, mandam fotos da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, fazendo com que Deus seja glorificado através deles. Através deles. Meus irmãos, nós temos, cada um tem um exemplo da manifestação da glorificação de Deus através da vida de alguém. Vocês já ouviram N testemunhos. Se preparem para que vocês também sejam esses testemunhos. Porque vocês foram criados como vasos, vasos da misericórdia do Senhor, vasos que foram cheios do poder do Espírito. Nós não somos vasos de desonra, mas vasos para honrarmos o nosso Deus. E isso precisa encher o nosso coração de riso. Nós precisamos ter um semblante alegre por onde nós andarmos. Por quê, meus amados irmãos? Porque Deus é comigo. Porque Deus me ensina o caminho que eu tenho que perseguir. E o que é grandioso que esse texto fala? Porque eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Eu preciso glorificar o nome do Senhor. Quando você acordar, fale isso 3 vezes para você. Hoje eu vou glorificar o nome de Deus. Hoje eu vou glorificar o nome de Deus. Hoje eu vou glorificar o nome de Deus. Aí vai para a rua. Aí você glorifica o nome de Deus de alguma maneira. Através de você. Criado como vaso de misericórdia do Senhor. E
o mais grandioso, meus amados, que Paulo encerra esse texto, nós encontramos no verso de número 24, que diz: não apenas dentre os judeus. Ou seja, ele diz assim: ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei o meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de quem? Do Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite, que é seríssima. Não éramos nós. E hoje somos nós. Não éramos nós. Mas essa manifestação da graça de Deus nos alcançou. E esse verso deixa isso muito claro para as nossas vidas. No mesmo lugar onde nós fomos chamados não povo de Deus, hoje nós somos povo do Senhor. No mesmo lugar onde nós éramos desconsiderados como Jerusalém do Senhor, hoje nós somos Jerusalém de Deus. Hoje nós somos a igreja do Senhor, a igreja universal, conduzida por Cristo, a igreja invisível. Nós fazemos parte dessa igreja, uma igreja que vai ser assunto aos céus. Mas, meus amados, nem sempre foi assim. E o foi por quê? Porque Deus nos amou. O foi por quê? Por conta da soberania do Senhor. Porque lá na fundação do mundo, Deus não criou só o que era sem forma e vazia e tornou isso com forma e cheio. Não foi isso que aconteceu tão somente. Lá na fundação do mundo, Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica. Quando Deus constrói todas as coisas, Ele separou todos os seus e os construiu de onde eles não existiam. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês não eram povo de Deus, e agora não apenas, olha aqui o que diz o texto de número do verso 24, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Porque o Antigo Testamento ressaltava os judeus como povo de Deus, os israelitas como povo de Deus. Os gentios estavam apartados do Senhor, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E hoje nós somos o Israel de Deus. Não há mais distinção entre judeu e grego, nem carioca, nem cearense, nem paraibano. E o que dizer dos piauienses? Não tem mais distinção. Vou aproveitar aqui e pedir licença para a igreja, que o pastor não está presente, para nem falar de pernambucano, né? Nem vou falar. Mas, meus amados irmãos, todos nós fomos alcançados e hoje somos o Jerusalém do Senhor. Hoje nós somos a terra santa de Deus. Hoje nós não cantamos mais, vem Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está aqui. Eu tenho que falar, vai Espírito Santo. Né? Toca nesse coração, transforma esse coração, muda esse coração, porque isso manifesta a soberania do Senhor. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e esses chamados serão chamados filhos do Deus vivo. Nós éramos criaturas de Deus, e hoje nós somos filhos do Senhor. Não somos mais criaturas, porque em Cristo fomos feitos filhos de Deus. A soberania de Deus nos alcançou. A soberania de Deus nos deu vida. A soberania de Deus limpou as nossas prateleiras. Tratou da ferrugem, da dureza do nosso coração. Espanou a poeira das nossas mentes. Deu flexibilidade nos nossos braços e pernas e dilatou os nossos sentidos para que nós pudéssemos compreender Deus e fazer a obra dele na face da terra, glorificando o seu nome. Hoje nós não somos mais sem forma e vazia, nenhum de vocês, nenhum de nós que aqui nos encontramos, porque Deus nos transformou, e nos transformou
única e exclusivamente por sua vontade? Nada em você, nada. Por mais capaz que você possa se achar, por mais bonito que você possa ser, por mais perfeito que você possa se entender, não foi nada disso que agradou o Senhor. O que agradou o Senhor foi a vontade dEle de te amar. O compromisso com Ele de se manifestar na tua direção. O compromisso de um ser que fez com que você, através da sua soberania dEle, fosse totalmente dependente do Senhor. E eu vou dar um conselho para a igreja nessa noite. Se você quer ter dias felizes, seja dependente de Deus irrestritamente. Acredite que o Senhor comanda a sua vida em todos os detalhes, todos, e nenhum fica de fora. Você vai ver muita coisa diferente acontecendo. Domínio das suas ações, controle das suas emoções, tudo. Convide Deus, como nós falamos domingo passado. Convide Deus para visitar tudo aquilo que você acha que não está bom. Deus quer fazer com que esses espaços que você imagina que ainda está sem forma e vazia, sejam preenchidos e produzam frutos, e tenha luz, e que as trevas sejam dissipadas. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai Santo, nós te reverenciamos, Senhor, porque a tua palavra nos alcançou e nos transformou. Senhor, a tua soberania se abateu sobre a nossa vida como um raio, transformando-nos, ó Pai bendito, e nos conduzindo aos pés de Cristo. Conhecemos e sentimos, ó Deus Santo, o frescor do sangue derramado naquela cruz, e ali fomos alcançados. E esse alcançar, Senhor meu Deus, nos transformou. E hoje nós, Senhor, com os joelhos dos nossos corações dobrados diante do trono da tua graça, desejamos, ó Deus Santo, com todas as nossas forças, glorificar o teu nome, onde quer que andemos. Que o Senhor nos trate, Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor, ó Pai Santo, faça-nos lembrar constantemente de que não éramos nós, e hoje o somos, e o somos por conta do teu amor, da tua misericórdia. Porque a tua palavra nos ensinou nessa noite que o Senhor teria misericórdia e terá misericórdia de quem o Senhor quiser, pois isso não depende de quem quer ou de quem corre. A tua compaixão e a tua manifestação de misericórdia, ó Pai, é um desejo que sai do teu coração, é algo que vem do Senhor. Isso é muito bom para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai Santo, aquiete os nossos corações e nos faças servos totalmente dependentes da tua vontade. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.